Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lin, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vim mostrar pra vocês todos os livros que eu comprei, recebi e ganhei no ano de 2025. Basicamente, para contextualizar um pouco, desde o início do ano, do dia 1 de janeiro até o dia 2 de julho, que é o dia do meu aniversário, eu fiz uma promessa de que eu não compraria nenhum livro até o dia do meu aniversário. Fui juntando os livros e tal, aqueles que eu queria ler, os que eu fiquei com vontade, fui vendo todos os preços durante as promoções que teve até o meio do ano, e daí eu fui estudando todos os títulos, porque chegou no momento que eu percebi que essa promessa me ajudou a não comprar mais livros, obviamente, para eu conseguir focar nos livros que eu já tinha em casa e conseguir lê-los, mas também me ajudou a ver quais livros eu realmente queria ler, quais livros eu realmente, quis manter na minha lista de desejos, né, da Amazon. E foi isso, basicamente. Eu vou manter essa promessa pro ano de 2026. Então, até o final do ano eu tô prometida de comprar livros, mas eu acho que eu não vou comprar mais nenhum. Só que a partir do dia 1 de janeiro até o dia 2 de julho de 2026, eu não vou comprar nenhum livro. Eu só queria avisar que essa parte da introdução tá sendo gravada depois de todo o book haul, porque acabou que eu fui olhar os vídeos, né, que eu gravei e tava faltando a parte da introdução, aparentemente não salvando o celular. Enfim. O primeiro livro que eu recebi no ano de 2025 foi As Mentiras que Contamos, da Caroline Dias. A Carol é uma das minhas autoras nacionais favoritas, eu amo o trabalho dela, e esse aqui é um dos romances que eu mais gostei dela. Ele foi depois lançado no físico pela Book Loves Boutique, e ele é um livro que tem ilustrações no meio também. Aqui nós temos a história do Oliver Chiang, que é um dos atores mais bem pagos do mundo dos C-dramas, e vai acabar que ele é um cara que tá envolvido em um monte de polêmicas, e pra se safar dessa parte, ele vai se envolver em um namoro de mentira com a Lucy, que é a vizinha dele de quando ele era pequeno. E basicamente eles vão começar um namoro de mentira e tudo mais, só que vai acontecer um momento aqui que ela vai cair sem querer e vai parecer pros paparazzis que eles estão noivos. Então, além de um namoro de mentira, eles vão se tornar noivos de mentira. Eu gostei bastante desse livro e eu acho que ano que vem eu vou reler ele no físico e fazer as marcações nessa edição. Agora vamos para os livros da Editora Mood, que eu sou parceira deles no ano de 2025. Então temos aqui essas caixinhas para representar, mas nesse vídeo eu vou mostrar essa caixinha aqui que veio na embalagem e também os outros livrinhos de parceria que eu recebi nesse tempo. Vou começar com os livros da Deb, que é Book Love e também Everything's Okay. Ambos são livros quadrinhos. Acompanham um pouco sobre a vida de leitor, sabe? Então a gente identifica bastante com cada uma dessas tirinhas e eu gostei bastante. Tô lendo, eu leio aos pouquinhos porque eu acho super divertido. E esse aqui, Everything's Okay, ele é um livro história e ele conta um pouco sobre a trajetória da autora em relação à ansiedade e também depressão. Eu achei ele super tocante, eu gostei bastante da forma como a autora conseguiu transmitir nas ilustrações e também nos textos que ela coloca ao longo desse livro aqui, um pouco sobre a trajetória dela. Então eu achei muito conforto e é um abraço muito importante. E ela fala de uma forma muito leve, mas ao mesmo tempo séria e responsável. Intrigas de Verão é um romance de época que eu ainda não li, mas eu achei super bonita essa capa e eu gostei bastante também da sinopse. O pessoal fala muito bem sobre esse livro. Esse e Como Sobreviver a um Filme de Terror, se não me engano, são os tops da editora. E eu recebi esse aqui no físico e eu tô ansiosa pra ler. Quatro Bons Mentirosos é um suspense young adult. Eu li, conta a história desses quatro jovens, que é Layla, Kai, Liam e Fliss. Eles se envolvem em uma espécie de acidente com um ônibus escolar, então eles todos eram da mesma escola, mas eles não eram do mesmo grupo de amigos, e aí eles acabam se envolvendo nesse acidente e roubam 1 milhão de libras e uma arma, e acontece que tem um pessoal que começa a perseguir eles e tal, a ameaçar, gostando bastante da forma como os adolescentes prometem um pro outro que eles não vão gastar o dinheiro, mas no final, cada um vai gastar o dinheiro antes do tempo, porque cada um tem uma razão e tal, então eles vão mentindo sobre isso. E aí eu tava super conformada com o desfecho, até que no último capítulo, se não me engane, tem uma super virada assim que eu fiquei, mentira! Enfim, gostei bastante desse daqui, me surpreendeu muito e eu até enviei uma mensagem pra autora em inglês
falando com ela porque eu gostei bastante dos personagens, que eles são odiosos assim, mas cada um tem a sua característica e você consegue entender a razão de cada um deles. Esse aqui eu gostei muito da proposta dele, Outras Versões de Nós, eu ainda não li, mas ele é um livro interativo. Dá até pra perceber que eu fui começar, né, já que eu coloquei as flags. Mas é um livro interativo, então você começa no primeiro capítulo, segundo e tal, e chega um determinado momento que vai ter uma escolha, então, sei lá. Se Charlotte escolhe recordar como conheceu o amor da sua vida passada, vá para o capítulo 10, na página 45. Se Charlotte escolhe ir para 6 de abril de 1850, vai para o capítulo 11, na página 48. E assim você vai seguindo por todo o livro. Eu gostei bastante porque me lembrou um livro que eu adorava na minha adolescência, então eu estou super empolgada para ler esse daqui. No Meu Ritmo é outro que eu quase comecei também, que é um livro que vai contar a história dessa garota gorda, que ela vai querer provar pro irmão dela e também para um professor super chato lá, que ela consegue correr, se não me engano é isso. Daí ela se inscreve numa corrida e o vizinho dela vai ajudar ela e é tipo um romance de verão. É bem curtinho esse. E eu gostei bastante da sinopse, eu fiquei com muita vontade de ler. Não vejo a hora de pegar um tempinho assim e ler esse daqui. Outro que eu estou ansiosa, dá pra ver que eu tô ansiosa pra ler todos os livros da Moody, né? Mas são todos lançamentos muito interessantes. É este aqui, chama As Líderes de Torcida, então são 5 garotas que eram líderes de torcida. Todas elas acabam falecendo, desaparecendo por determinados motivos, e daí a irmã de uma delas, na atualidade, vai começar a investigar o caso. Pelo que eu entendi, é isso daí. E eu achei muito legal essa vibe thriller, suspense da Moody. Inclusive, o próximo livro que tá vindo aqui, que é esse aqui, que eu comecei é Grupo de Apoio a Serial Killers. E eu tô muito ansiosa, tô gostando bastante desse daqui. Vai contar a história de uma garota que teve a irmã assassinada por um serial killer, né? Então, tipo, a polícia começa a estudar um pouco sobre o caso da morte da irmã dela e acaba percebendo que talvez ela seja uma vítima de um serial killer e tudo mais. E daí a garota, ela vai ver que eles não estão dando muita bola pra ela, mas que ela, como cidadã, e não, tipo, tendo que seguir a lei e tudo mais, vai conseguir se infiltrar ali no meio pra investigar por conta própria. E ela descobre, com a ajuda do amigo dela, que os serial killers têm um encontro semanal presencial, então ela vai tentar se infiltrar nesse grupo de apoio, digamos assim. E aí ela vai, tipo, se candidatar, etc. Vamos ver se ela vai conseguir. Eu ainda tô no começo, mas eu já tô gostando bastante. E olha essa pintura trilateral, a coisa mais linda. Tô gostando porque estamos em outubro e é na vibe do Halloween. Aí nós temos os meus xodós, que são os livros de colorir da Moody, são perfeitos. Eu já colori alguns deles, então aqui nós temos o livrinho da Hello Kitty. E aí eu vou mostrar pra vocês. Então eu colori este, que é a página de boas-vindas. Eu usei lápis de cor somente. Este daqui eu usei marcador. Esse aqui eu comecei. Esse daqui também foi marcador. E o que eu mais gostei de todos foi o primeiro que eu pintei, que eu consegui fazer essa texturinha de xadrez atrás. Ficou a coisa mais fofa e eu amei, tipo, o desenho, a ilustração da Polaroid. Vai ter uns assim que eu acho que eu vou acabar pintando, recortando e colando no journal, porque eu achei muito fofo. E aí no do Snoopy tem várias e várias ilustrações super fofinhas também. É uma graça. E eu pintei um especial de Halloween, que é esse aqui, que ficou muito fofo, gente. E tipo, ele tem mais detalhes do que o da Hello Kitty, né? Mas olha só, ficou muito bonitinho, eu amei pintar esse daqui. Agora vamos para o unboxing. Esse realmente vai ser um unboxing, porque eu não faço ideia do que veio aqui dentro. Só sei que é uma caixa. Vou começar mostrando essa estampa aqui, porque eu acho a coisa mais linda. E... uau! Olha isso, que linda essa caixa! É um armário de escola. Gente, eu amo as caixas da Moody. Tem uma aqui que foi a caixa que veio o meu primeiro recebidos, né? Que foi o kit de boas-vindas. Eu acho essa caixa perfeita. Eu tenho aqui guardado algumas coisinhas da Moody, né? Que foi a tatuagem temporária, marca-páginas, uns cardzinhos. Dandandan. Vocês vão ver primeiro. Tá
tá escrito meu armário de veste da Mo. Gente, eles são maravilhosos mesmo, né? Ei, Best, você acredita que meu nível tá chegando? Ai, sim, eles estão completando 1 ano do selo. Pra quem não sabe, a Editora Mood é um selo da Ciranda Cultural. Gente, que incrível! Eu amo o design, eu amo a forma como eles se comunicam nas redes sociais, a forma como eles se comunicam com a gente também. Maravilhoso! Eu tô toda emocionada aqui porque parece que eu nasci ontem, sabe? E é quase isso mesmo, meu primeiro aninho. Como a gente tá juntinho nesse tempo, eu separei algumas coisas direto do meu closet só pra você. Quero ver você entregando tudo nas colagens com o journal e, óbvio, use o colar para brilhar no dia da minha festa, combinado? Lembrando que a minha mood party está chegando. O dress code é rosa, o look mais icônico será premiado. Ai, eles vão ter, é verdade, eles me falaram, vão ter uma festa de aniversário da Editora Mood, só que vai ser presencial e eu não moro em São Paulo, nem perto, então eu não vou conseguir ir dessa vez, mas numa próxima eu conseguiria. Ai, gente, olha que lindo. Eu amo o capricho dos materiais da Mood, sério. Daí veio um colarzinho com M de Mood. Eu amo prata, eu amo prata. Ficou muito bom! Gostei, gostei. Vou continuar usando agora. Que bonitinho! Gente, eles capricham muito, né? Como é que pode? Eu tô encantada com as coisas que eles fazem. Olha só que coisa mais fofa. É um chaveiro que tem um telefone e tá escrito Mood. Eu vou usar também. Veio uma cartela de adesivos que eu vou usar no meu journal, vou arrasar. Gente, que incrível mesmo. Inclusive, eu guardo os envelopes da Mood. Esses aqui são os envelopes que normalmente vêm os livros, né? Eu guardo porque eles são perfeitos pra fazer journal. Eu tô em choque, eles mandaram um caderninho. E é um caderninho sem pauta. Gente, que incrível. Eu tenho um outro caderninho da Mood, eu vou pegar. Tenho esse caderninho da Mood, que é o Mood Book, que eu uso pra fazer os roteiros aqui pro YouTube. Inclusive tem aqui um roteirinho já do meu Read Journal de 2026, que vai ser feito apenas com uma caneta esferográfica. E eu adoro usar ele porque ele tem linhas e tal. E esse aqui vai ser perfeito porque ele não tem linha nenhuma. Incrível, incrível. Amei também. Maravilhoso. Aí veio uma manteiga de cacau, eu acho. Olha só. Vou passar. E aí, aqui dentro nós temos os livros da Mood. É tipo, assim tá o armário. Aí abre o armário e aqui tem, tipo, os livros. Gente, que incrível! Como é que eles pensam nessas coisas, né? Enfim, fiquei 14 minutos falando só da Mood, mas merece, entendeu? Agora vamos continuar com os livros, porque eu tenho 2 de presente de aniversário. O primeiro deles é A Quinta Estação, da N.K. Jemisin, que é uma autora que eu quero muito conhecer a escrita. Provavelmente vou conhecer a escrita dela no ano que vem. Eu tenho também a duologia de Lua de Sangue, que eu tô super ansiosa pra ler. E o outro livro que eu ganhei de presente dessa mesma amiga, obrigada Ana, é este aqui, A Guerra da Papoula, da R.F. Kuang. Eu sou apaixonada pelo livro da R.F. Kuang, Babel. Eu conheci a escrita da autora por lá, tem mais de 500 páginas, é um livro gigante, uma experiência, sabe? Não é só uma história, é uma experiência mesmo. Ele fala sobre tradução, sobre linguagens e eu acho esse tema muito importante. E eu adoro como a autora, ela tem uma vida acadêmica muito bonita, assim, bem renomada. Ela tem nomes como Oxford, Yale no currículo. E como ela consegue colocar dentro das histórias dela um pouco sobre essa vida acadêmica, um pouco sobre esses textos, né, que ela acaba lendo, que ela acaba se aprofundando. E A Guerra da Papoula é a trilogia dela mais famosa, né, é a trilogia de livros que tem esse mesmo nome e eu tô super ansiosa pra ler, mas eu também comprei um outro livro dela e aí eu vou mostrar pra vocês mais pra frente, que eu acho que eu vou ler primeiro do que A Guerra da Papoula, porque A Guerra da Papoula é bem grandão, né? E aí também tem o novo lançamento dela, que é Catabases ou Catabases, alguma coisa assim, que eu também tô muito empolgada pra ler, porque é um livro único, eu acho.
Então eu acho que eu vou gostar bastante também. Esse aqui, como é uma trilogia, talvez eu demore um pouquinho mais pra ler. Esse aqui também é uma série, se não me engane, A Quinta Estação. Eu acho que é uma trilogia também. Enfim, muito obrigada, Ana, pelo presente. E aí, em agosto, nós tivemos o Encha Seu Kindle, que é um evento onde editoras, autores deixam os livros deles gratuitos ou também fazem promoção com o intuito de participar do evento e também terem suas obras divulgadas. E eu fiz algumas compras nesse dia porque já tinha passado meu aniversário, então alguns eu peguei de graça e outros eu acabei comprando, e eu vou falar os títulos enquanto isso vai aparecer as capinhas aqui do lado. Eu comprei Sonho e Pesadelo da Marina Dutra, que é uma romantasia que eu queria há muito tempo pegar. Não Direi Que é Amor, da Natália Ávila. Amor em Fase de Testes, da Raquel Figueiredo. Estilhaça-me, que é o primeiro livro da série Estilhaça-me, que eu não tava com vontade de ler, mas era o primeiro livro, tava R$3,99, aí eu falei, por que não, né? As Guerras Supremas da Libertina, da Alicia Carvalho. Quando Te Vejo, que é um livro que, se não me engano, eu ouvi bastante falar sobre ele porque fazia a gente chorar, então eu vou ler quando eu quiser chorar. Amor às Causas Perdidas, da Paola Alexandra, que vai ser provavelmente meu primeiro livro da autora, que eu tenho muita curiosidade de ler porque eu acompanho a Paola por causa do YouTube. Prazer ou Negócios, da Rachel Lynn, que ela tem um outro livro que é famoso, assim, aí eu fiquei curiosa pra ler esse daqui. O Beijo do Rio, do Stefano Volpe, que é um suspense que a Livros da Rô recomenda sempre, e eu tenho muita curiosidade para ler os livros do Volpe. Atraídos pelo Caos e Como Sobreviver a um Filme de Terror, da editora Moody. Eu tenho todos os livros que eu recebi, né? Mas eu não tinha esses dois, então eu decidi comprar. Aproveitando, eu peguei Entre Promessas e Beijos, da Caroline Dias, porque eu estava lendo Entre Flores e Beijos na época. A Sentinela do Príncipe e Meu Vampiro, da Alice Almeida, que é uma autora que também eu gosto de maratonar quando eu quero livros mais leves e tal. A Maldição da Morte Invernal, que é da Alicia Carvalho também. Como Se Fôssemos Estranhos Outra Vez, da Letícia, que é a mesma autora de Sinergia, que foi um livro que eu gostei bastante. Esse daí eu acabei lendo e ele é um conto ou novela, não tenho certeza, mas... Ai, gente, desculpa o barulho, mas não tem condições de eu ficar esperando o barulho acabar pra continuar gravando. Mas, basicamente, nesse livro a gente tem um pouco da história da protagonista que perdeu uma pessoa muito importante pra ela. E, por meio dessa máquina que eles têm no futuro, né, eles estão em 2048, ela tem a oportunidade de voltar pra memória dela mais querida, assim, tipo, que ela tem vontade de ver pela primeira vez. E aí ela vai escolher uma memória muito importante pra ela, pra história dela com essa pessoa importante que ela perdeu, só pra reviver e poder passar por esse período de luto um pouco mais tranquila. Os Filhos de Erieth, que é um livro que eu já tinha lido, da Julia Bocchio, e basicamente ali a gente tem um pouco da história dos filhos de Erieth, que são duas crianças, se não me engane. Então nesse primeiro livro a gente acompanha eles crescendo, adolescentes e tal, e é numa época medieval, tem castelos, eu lembro bastante disso. E eu lembro também que eu queria muito, tipo, ler o próximo livro depois que eu li o primeiro. Então eu peguei o primeiro de novo, e daí eu vou reler e provavelmente vou ler o segundo. Aí, pra finalizar os e-books, né, vou aproveitar e falar tudo de uma vez. Mas eu acabei ganhando 2 e-books. O primeiro deles é Amor por Acidente, da Olivia Viplais, que é um livro que eu amei muito ler. Eu ganhei no dia do lançamento, ou perto, assim, do lançamento, porque eu ainda estava na minha época de não poder comprar livros por causa do meu aniversário. E a autora falou, se você ganhar, você não comprou. Aí ela deu pra mim o e-book de Amor por Acidente, que é um livro dedicado aos fãs de Brooklyn Nine-Nine que queriam que a Amy e o Jake ficassem juntos desde o episódio do encontro que eles têm. Inclusive, eu amo essa série, é uma das minhas séries favoritas, se não a minha favorita. Aqui a gente tem a história do Garrett e da Florence, que eles trabalham juntos, ele é arquiteto e ela é engenheira civil. E basicamente eles têm essa rixa assim e vão acabar tendo uma noite louca e ela vai ficar grávida. E aí tem todo um processo de como eles vão se reconhecer um no outro, nessa questão de se eles vão ter a criança ou não, se ele vai assumir a criança ou não. E eu já tenho que ressaltar que eu adorei a forma como a autora usou o plot de
gravidez aí, porque é uma gravidez inesperada, mas ao mesmo tempo é o plot que faz a história engatar e a forma como ela conseguiu explicar o amor dos dois também. E foi um dos meus livros favoritos da autora, foi o que eu chorei, se não me engane, e eu favoritei ele. Outro livro que eu ganhei nessa época foi Meu Tipo Certo de Garota Errado, da Tayana Alves, que é a minha leitura atual. E aqui a gente vai ter um pouco sobre a história de um dos membros da banda Vicious Bond. O primeiro livro dessa série se chama Um Fake Date com Benefícios, eu gostei bastante. E esse segundo livro a gente tem um pouco da história do AJ com a Alessandra, que a Ale, ela acompanhou os meninos durante a turnê no Brasil. E o AJ é um dos integrantes da banda e basicamente eles se tornam muito amigos, mas tem uma tensão rolando assim. E eu gosto bastante dos livros da Tayana também. Esse é mais 16 e o da Olivia é mais 18. Também um livro da Tayana Alves, que foi um lançamento recente agora, chama-se Motivos para Ficar Longe de Você, e eu acabei comprando agora no lançamento. É uma história sobre uma patinadora de gelo e um jogador de hóquei, se não me engane, e eu tô muito ansiosa para terminar esse e começar o outro. Dois livros da Caroline Dias que eu falei já sobre Entre Promessas e Beijos, né? Mas eu comprei o livro mais recente dela, Entre Erros e Beijos, que também faz parte dessa série chamada Entre Amores. Então nós temos Entre Farsas e Beijos, Entre Flores e Beijos, que eu terminei recentemente, Entre Promessas e Beijos, que é um livro de contos de Entre Flores, e agora Entre Erros e Beijos, que vai contar a história da irmã da protagonista do segundo livro. Não sei se deu pra pegar. E por último, uma compra de e-book é Querido Doce Destino, da Morgana Tavares, que é um livro que eu já conhecia por conta da fanfic que ele foi no Wattpad. Daí eu li ele agora no e-book já. E eu gosto bastante porque é um livro bem rapidinho, bem fluido. Ele conta a história da Gina, que é uma garota que ela é muito certinha, assim, e ela vai acabar sendo amiga do McTerry. E o McTerry, assim, ele é aquele bad boy, mas ele também é de uma família mais rica e tal. E eles vão ter uma amizade aí, só que ao mesmo tempo ela também é muito amiga do vizinho dela, que é o Glenn. Eles são amigos desde a infância, e daí você fica nessa de, será que ela vai ficar com o bad boy ou ela vai ficar com o melhor amigo? E aí a gente tem, tipo, todo um desenrolar. Eu gostei bastante da decisão final, no final das contas. Mas eu lembro de ter gostado mais na época do Wattpad, eu acho que é por causa que eu era adolescente quando eu li, né? Então agora eu tô já em outra vibe, mas mesmo assim eu tenho muito carinho por essa história. Finalizando agora os livros físicos que eu acabei comprando, vou mostrar pra vocês. Comprei ontem à noite, e esse aqui fala sobre uma garota que ela tem um grupo de amigos e aí alguém morre. Eu não sei quase nada sobre esse livro, mas falaram que eu vou gostar, só ouvi coisas boas dele, então eu estou ansiosa pra ler. Nessa mesma leva, eu comprei Leitura de Verão, que também foi uma recomendação da Livros da Rô. Este é um livro da famosa Emily Henry e vai ser o meu primeiro contato com a escrita da autora. Aqui nós temos dois escritores, que um é de suspense, acho que ela é de romance, e daí eles vão viajar pra praia, vão acabar se encontrando lá e eles vão trocar porque os dois estão em bloqueio criativo. Eu acho que era isso. Porque aí ela vai tentar escrever o livro dele de suspense e ele vai tentar escrever o livro dela de romance. É alguma coisa nesse sentido, eu posso estar completamente errada. Mas eu acho que esse é o dos escritores, daí tem De Férias com Você, que é de Melhores Amigos, e etc. Enfim, esse eu escolhi para ser o meu primeiro contato com a autora. E aí, na época que eu comprei esses dois, eu tinha dito pra mim mesma que a cada 3 livros físicos lidos, eu poderia comprar um. Então, como na época eu tinha lido 9 livros físicos, eu podia comprar 3. Então, eu comprei 1, 2 e 3. Eu roubei um pouco, mas eu posso me explicar. Eu comprei o box de Tons de Magia da Victoria Schwab, que é um livro que eu queria muito, muito mesmo, mas eu já tinha o primeiro e o segundo livro na edição antiga, que era essa daqui. E aí eu tava procurando o terceiro também nessa capa, mas eu não tava conseguindo achar, aí eu acabei pegando esses 2 primeiros livros e dando pra minha amiga, e aí eu comprei este daqui, e aí agora a gente tá lendo juntas. Então eu já finalizei o primeiro livro de Tons de Magia, que é Um Tom Mais Escuro de Magia. Agora eu estou lendo Um Encontro de Sombras e depois o último é Uma Conjuração de Luz. Ele é muito bonito esse box, bem durinho.
E eu amei bastante o primeiro livro. Conta a história do Kel, que é um viajante, que ele pode viajar por entre as Londres, né? Olha isso, que legal. Imagine que o mundo é dividido em 4 mundos, digamos assim, e todos eles são lâminas paralelas. Então são tipo universos paralelos. Só que dá pra você passar de um lugar pro outro por meio de portais, e as únicas pessoas que conseguem passar por esses portais são os viajantes. O Kel, que é o nosso protagonista, é um desses viajantes. E, se não me engano, tem apenas 2 existentes, assim, por enquanto, né? Porque eu acho que talvez tenha mais no futuro. Mas ele tá permitido por passar por entre essas Londres. Ele trabalha para a Londres Vermelha, que é uma Londres bem vívida, que os governantes são bem legais, assim. E é uma Londres que tem uma relação boa com a magia. Aí nós temos a Londres Branca, que é uma Londres bem sóbria, assim, sabe? E lá a magia é sinônimo de poder, então é uma coisa bem cobiçada. Também temos a Londres Cinza, que é a Londres da Lila, que é uma outra protagonista. E lá as pessoas não têm muito contato, assim, com a magia. E tem a Londres Preta, que ela tá isolada, digamos assim, porque a magia consumiu ali as pessoas, daí ela foi isolada. Então, o Kel, ele é um cara que trabalha pros reis da Londres Vermelha. Ele passeia por essas Londres entregando correspondência e tudo mais, só que também ele é contrabandista. E aí aqui nós temos a Lila, que ela é uma ladra, e ela vai roubar uma coisa que o Kel estava levando de um lugar para outro que não poderia ter levado. E daí eles vão se meter em uma confusão. Basicamente esse é o princípio deste livro aqui. Ah, e esse box também veio com cards dos personagens. Eu já tinha roubado ali no box, mas como se não bastasse, eu descobri 2 livros que eu queria muito, e são livros, tipo, relativamente caros, estavam todos os 2 por R$ 15 cada, que foi Uma Magia Fatal. Esse aqui eu acompanhei os surtos da Ana Caru quando ela leu o livro em inglês ainda. Ele ainda tá no plástico, mas eu comprei na livraria, naquela promoção Sou Louco, da Livrarias Curitibas. E daí esse aqui foi R$ 15. E tem esse aqui também da Chloe Gong, que a Chloe é uma das minhas autoras favoritas, sem eu ter lido nenhum trabalho dela, mas eu já gosto bastante, já considero muito ela. E é esse aqui, A Dama do Destino, que, se não me engane, é um spin-off de Prazeres Violentos, que é a duologia que eu tenho aqui em casa pra ler, mas estava R$ 15, um livro desse tamanho, e daí eu comprei os 2 na livraria. O próximo foi uma comprinha de fã. Eu gosto muito do trabalho da Nanatsu, eu acompanho ela desde a época dos desenhos no YouTube. E aí eu comprei o novo livro de colorir dela, a coisa mais linda. Eu adoro o traço e também a forma como todos os desenhos dela contam uma história. E aí eu comprei ele, chegou em casa recentemente e eu não pintei nenhum livro ainda. Mas até hoje eu acompanho ela, acompanho os vlogões, eu adoro muito os vlogões dela. E também acompanho o marido dela, que é o Lusca. E principalmente na época do BBB, porque ele assiste o BBB e daí no outro dia ele faz um plantão, né? Que é um resumo dos acontecimentos e tal. Eu só acompanho o BBB por meio do Instagram dele. Mas é isso, essa aqui é a minha comprinha de fã que eu gostei bastante e eu estou muito ansiosa pra pintar. E para finalizar, nós temos a última leva de comprinhas, porque a minha assinatura do Prime terminou. E aí eu decidi fazer uma última compra, assim, para encerrar o ano. Todas elas foram compras de literatura asiática. E eu vou começar com o primeiro livro, que é Casas Estranhas, que ele não tá aqui comigo porque eu já li. Eu li ele em um dia só e eu emprestei pra minha amiga, que tava doida pra ler. Ela vai trazer depois pra eu ler aquele Figuras Estranhas ou Imagens Estranhas, que é do mesmo autor, mas basicamente Casas Estranhas vai contar a história de um cara que o amigo dele vai pedir pra ele dar uma investigada na planta baixa de uma casa e tal, porque esse amigo quer comprar a casa. E aí esse cara, ele é jornalista e tem alguma coisa relacionada assim com investigação também. E ele vai dar uma olhada, vai perceber que tem alguns cômodos ali que não tem janela. E aí, tipo, o resto da casa é todo arejado, mas aquele cômodo específico tá escondido. E ele vai achar algumas coisas estranhas assim e vai conversar com um outro amigo dele
e eles vão começar a dar uma olhada, vão pesquisar sobre essa casa, pesquisar sobre acontecimentos que tiveram nela, e tem muitas coisas estranhas relacionadas a essa casa. Eu gostei bastante porque eu tava seguindo também a mesma linha de raciocínio e tudo mais, eu fiquei muito intrigada, e no final, obviamente, eu estava completamente errada sobre o que eu tinha pensado, os personagens não estavam tão completamente errados, mas como eu tava seguindo mais ou menos a mesma linha de raciocínio deles, né, ambos estávamos errados. E é um terror japonês, ele tem um livro 2 que também foi lançado pela Intrínseca e eu tô ansiosa pra comprar também, mas também não tô com tanta urgência assim, porque o primeiro livro ele foi mais frenético, mais intrigante e eu fiquei sabendo que o segundo livro ele é um pouco mais calmo e tal, mas eu também entendo porque ele vai ser um pouco mais calmo, porque no final do primeiro livro a gente tem um pouco assim de pontas soltas que provavelmente vão ser fechadas no livro 2. Depois nós temos esse aqui, que é Uma Noite na Livraria Morisaki, que é a continuação de Meus Dias na Livraria Morisaki. Em Meus Dias na Livraria Morisaki, a gente acompanha a história da Takako, que é uma mulher que ela tem a vida mudada, assim, de um dia pro outro, porque o namorado dela vai avisar que ele vai se casar com outra pessoa, e essa outra pessoa é uma mulher que também é do trabalho dela, então ela decide se demitir. Aí ela fica sem relacionamento, sem trabalho e sem casa praticamente. Então ela vai morar, passar uns dias na casa do tio. E ele mora em cima da livraria Morisaki, que dá o nome ao livro. E ela vai descobrir nos livros um refúgio, uma espécie de companhia também. E eu gostei bastante porque traz essa relação que a gente tem com os livros como uma forma de companhia. É um livro de healing fiction, né? Então eu acredito que nesse aqui, Uma Noite na Livraria Morisaki, vai continuar um pouco a história sobre essa livraria e a história da Takako também. Eu acho que vai continuar acompanhando essa mulher e a sua relação com o tio dela, porque foi uma parte que foi explorada no livro 1, mas não tanto. Então eu acho que esse vai ser o principal eixo da história. E é um livro super curtinho, da Bertrand Brasil. Esse aqui tem 206 páginas. O penúltimo livro é Nihonjin, do Oscar Nakasato, que é um autor de Maringá, no Paraná. E esse aqui foi lançado pela editora Fósforo, é vencedor do prêmio Jabuti. Tem essa capa texturizada e também essa estética em aquarela. Eu gosto bastante dessa edição. E também tem uma outra edição do mesmo autor que se chama Oji-chan, se não me engane, que é uma capa verde, assim, que eu acho muito bonita e eu tenho muita vontade de ler também. Esse também é um livro super curtinho, tem 141 páginas e vai contar um pouco sobre a imigração japonesa e eu tô ansiosa pra ler também, tenho muita curiosidade. Por último, mais ou menos importante, é um livro que eu já citei por aqui, mas é Impostora, da Arif Kwang. Esse foi o livro curto dela que eu acabei comprando e eu acho lindo, lindo essa capa e vai contar a história de uma autora asiática que ela morre, mas ela tem um manuscrito dela roubado pela amiga branca. E então vai contar muito sobre essa parte do mercado editorial. É uma coisa que a autora passou também na época, se não me engano, e tem toda uma fofoca em relação a isso. Ou era marketing e eu caí no marketing. Eu não sei, mas provavelmente tem muito essa questão de autores não brancos escreverem livros e criarem ideias e tal, histórias, e serem convidados a serem ghostwriters, que são aqueles autores fantasmas, sabe? Para uma pessoa, uma figura mais aceitável pela sociedade, que seria uma pessoa branca e tal, normal, entendeu? Mas basicamente aqui nós temos um mistério e eu tô muito ansiosa porque a Arif Kwang escreveu Babel, que é o único livro que eu li dela, e eu acho que ela tem uma mão boa pra escrever livros de suspense, assim. Então eu tô super curiosa pra ler esse daqui também. Enfim, gente, eu acho que esses foram todos os livros que eu acabei ganhando ou recebendo de editora ou também comprando, né? Afinal de contas, eu não sou de ferro. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Preciso urgentemente tomar água porque minha garganta está sequíssima. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô muito curiosa pra saber qual desses livros vocês querem que eu leia primeiro ou qual deles vocês já leram e gostam bastante. Me recomendem aqui nos comentários. E é isso, gente. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, dá um like, deixa um comentário. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Ufa!